Aleluia. Olá, queridas. Vou falar queridos porque eu não tenho nenhum homem aqui, menos o Eric. Mas a paz, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Graças a Deus por isso, né? Como é grande o amor de Deus por nossas vidas. Não olhem para mim, mas recebam a palavra que Deus tem para vocês essa tarde. Não é um ministro, não é a pessoa, mas vamos receber algo de Deus, porque foi Ele que preparou para nós essa palavra de fé, sobre fé para nossas vidas. Aumentar a nossa fé, entender o que é fé, isso é muito bom. Lembrando que o início desse culto, no início, né, das quartas-feiras, eu comecei a vir com meu esposo, né, a gente tinha o louvor ainda, a gente tinha o louvor no início, mas a gente começou a trabalhar e aí ficou mais complicado a gente vir às quarta-feira à tarde. Mas sabe o que mais, enquanto eu estava estudando sobre a palavra sobre fé, me veio ao meu coração de honrar a vida de vocês, de perseverança. Porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E quando nós nos disponibilizamos a vir numa quarta-feira à tarde ouvir da palavra, isso também é fé. Tem acrescentado fé na vida de vocês, pelo ouvir a palavra, por esse desejo de ouvir a palavra do Senhor. Isso nos acrescenta, nos faz avançar, nos faz compreender quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós. Amém? Então, parabéns por você estar perseverando aqui nesses cultos da tarde, que eu sei que tem sido para você bênção, receber essa palavra que vocês têm recebido toda quarta-feira, viu? Isso eu falei, nossa, povo de fé, povo de avanço, povo de crescimento. É esse povo das quarta-feira à tarde. Muito parabéns por vocês, porque às vezes a gente olha os rostinhos. Aí eu cheguei, eu falei, na quarta-feira passada, eu falei, olha, ela ainda está aqui. Mesmo que eu não venho todas as quartas-feiras, porque eu estava trabalhando, acabei parando um tempo por conta do trabalho. Eu falei, nossa, olha, ela ainda está aqui, é que essa pessoa ainda está aqui, esse dia está aqui, glória! Deus é bom, está ouvindo a palavra, recebendo de Deus, daquilo que Deus tem para a vida de vocês cada quarta-feira. Isso é muito importante. Amém? Graças a Deus. E isso também é um desenvolvimento de fé. Isso também é você entender que você tem fé. Só por você acreditar que Deus está aqui falando com você através da palavra dele. Você crê que Deus existe? Isso é fé. Você crê que Ele existe, que Ele abençoa a sua vida, que Ele cuida de você? Isso é fé. É crer num Deus que pode todas as coisas, que criou todas as coisas para nós. Isso é desenvolvimento de fé. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias? Não tem como começar falando de fé sem olhar lá para Hebreus 11, onde fala sobre a cadeia da fé, homens, né, que através de fé alcançaram o propósito de Deus para a vida deles, e também sobre os fundamentos da fé. O que é fé? Hebreus 11, versículo 1. Isso. Amém, amém? Glória a Deus. Isso aí. Eu não sei qual a versão de vocês, mas eu vou ler numa versão, você acompanhe, é o mesmo significado, é a mesma intenção, amém? Vamos lá. Em Hebreus 11, eu estou lendo na linguagem de hoje, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém? Eu vou ler também, não sei se vocês conhecem, mas nós temos a Bíblia A Mensagem. Eu vou ler também a versão da Bíblia A Mensagem para vocês. Não é a mesma coisa, mas é mesmo significado. Fala assim, só para a gente ter uma clareza maior desse versículo. O fato essencial da existência é que esta é a confiança em Deus. Esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida.
Então, aqui diz que fé é um alicerce, é algo sólido. Quando você crê que Deus existe, você já está desenvolvendo a sua fé. Ali é fé. Deus plantou em nós uma medida de fé em cada um de nós. Então, eu creio em Deus, eu tenho fé. Porque você vê Deus, mas você sabe que Ele existe. Isso é fé. Amém? Então, é coisas que você declara, você fala, eu creio, vai acontecer, mas seus olhos lindos, maravilhosos que Jesus te deu, você não está vendo. Mas você crê que vai chegar. Amém? Então, você crê que Deus existe. Você crê que tem um Deus que criou os céus e a terra. Ele te formou, Ele te fez. Mesmo que você não vê, a sua fé faz você crer que Ele existe. Amém? Então, é como se fosse uma casa. A casa, toda a casa construída, ela tem um alicerce. E o alicerce tem que estar bem sólido, bem firme, porque senão essa casa cai, não é? A nossa fé é do mesmo jeito. A nossa fé ela tem que estar bem firme em Deus, bem fortalecida em Deus e na sua palavra, para que a gente, no meio da circunstância, a gente não venha cair. Porque a sua fé é firme, confiando, eita, eu posso todas as coisas, porque é Deus que me fortalece, não importa qual for a situação, isso é fé, é crer, está alicerçada no lugar certo, em Deus, na palavra dEle. Eu tenho a minha fé firme em Deus, eu sei que Ele pode todas as coisas, então por isso que eu estou de fé e não vou vacilar, não vou cair, não vou temer, porque Ele está comigo. Amém? Aleluia. Agora nós vamos para alguns exemplos. No versículo 3, vamos ler o versículo 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Como que Deus criou os céus e a terra? A gente vê lá em Gênesis. Vamos lá dar um pulinho em Gênesis? Para a gente entender tudo na íntegra. Tudo bonitinho. Vamos para Gênesis. Gênesis, primeiro livro. No primeiro versículo. Para nós entendermos certinho. É o primeiro livro da Bíblia, depois da capa preta, o primeiro livro. Primeira folhinha. Diz assim: no início, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Quando Deus olhou, não tinha nada. Tinha alguma coisa? Não tinha. Como que Ele fez a existir? Ele diz: haja luz. E houve luz? Amém? Ele estava vendo a luz a princípio? Não estava. Mas ele precisou dizer para que houvesse luz. Antes dele dizer, aqui existia fé, existia um comando, existia uma autoridade para aquilo que viesse a existir. Haja luz e haja firmamento. Então Deus, que é nosso Pai, quando Ele criou o mundo, ali Ele já estava falando com fé. Não, há certeza, haja luz e houve luz. Haja firmamento, terra, e houve firmamento, houve a terra. E aí, o demais que todo mundo já conhece. Nós vivemos nessa terra, sabemos que o sol, a lua, foi Deus que criou. Amém? E tudo isso através de uma palavra, de um comando, de uma autoridade, crendo que assim que Ele fosse dizer, ia acontecer. Como que nós fazemos em nossas vidas? Qual é a sua dificuldade hoje? Pensou nela? Agora diga a ela: você não pode com a minha vida. Ei, falta, você não tem legalidade na minha vida. Venha o suprimento, venha o alimento, venha o dinheiro, declare, assim como Deus fez no início de todas as coisas. Quando Deus declarou, não se fez? Você não é filho de Deus? Nós não somos filhos de Deus? Então, nós somos filhos de Deus.
aquilo que ele faz, nós podemos fazer também. Ele nos deu essa autoridade para nós dizermos sobre as coisas e as coisas acontecerem. Amém? Vamos um pouquinho mais para frente. Então, a gente viu conforme... Volta lá para Hebreus 11. O celular me obedeça. Volta para Hebreus 11. A gente vai permanecer em Hebreus 11. Mas a gente vai folhear um pouquinho a Bíblia para a gente ver as histórias de fé conforme Hebreus 11 nos instrui. Amém? E vamos lá. Agora vamos lá. Foi pela fé, Hebreus 11, 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. O que aprovou Abel? Foi o tipo de alimento que ele deu? Não. O que aprovou Abel? Por que Deus aprovou aquilo que ele ofereceu a Deus? Primeiro, a intenção do coração, de entregar o melhor a Deus. Começou dentro. E depois, ele preparou o que precisava no visível. Ele por dentro, eu preciso fazer o melhor para o meu Deus. Então, ele escolheu o melhor carneirinho, né? Pegou as melhores partes e preparou e fez o sacrifício para o Senhor. Abel, estamos lá atrás, para a gente ver o que vale para o Senhor. Não é o que você dá, mas é a intenção do seu coração. Um coração de fazer para o Senhor o melhor, de entregar para o Senhor o melhor. Ali ele tinha fé, ele gerou fé nele, ele falou assim, eu creio num Deus que está sobre todas as coisas, e eu vou fazer o melhor para ele. Ele estava vendo Deus? Estava vendo, não. Mas ele gerou fé dentro dele e falou, eu vou fazer o melhor, vou entregar o melhor para o Senhor. Por isso que ele foi aprovado, pela intenção do coração. Ele entregou a melhor oferta, não foi? Que Caim, foi a melhor oferta. Mas o que aprovou Abel foi a intenção do coração dele, de fazer o melhor, de entregar as primícias. A primeira parte, o melhor para o Senhor, o que tinha de melhor ele entregou. Amém? Vamos dar um pouquinho mais para frente. E lá em Hebreus 11, 5. Estamos indo por parte para a gente aprender tudo certinho, certo? Vamos lá. E no versículo 5 diz assim: foi pela fé que Enoque escapou da morte. Isso, Hebreus 11, 5. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Você sabe por que aconteceu isso? Enoque, deixa eu pegar aqui para a gente ler juntas. Vamos em Gênesis 5, 21, para a gente ler juntas. O que aconteceu com Enoque? Gênesis 5, 21. Olha só quem era Enoque. Olha como Enoque era para o Senhor. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Enoque tinha comunhão com Deus. Durante 300 anos ele foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu novamente. No versículo 23 fala novamente, Enoque viveu sempre em comunhão com Deus. A Bíblia destaca duas vezes. Primeiro no versículo 22 e no versículo 22. Enoque tinha comunhão com Deus. Enoque sempre viveu em comunhão com Deus, em intimidade com Deus.
falando com Deus a todo tempo. O que é uma comunhão? O que é uma intimidade? Eu tenho intimidade com o meu pai, meu paizinho querido, da terra. Que a Joana já até contou o testemunho dele aqui, testemunho abençoado. Eu tenho comunhão com meu pai. Eu chego na casa do meu pai, eu abro a geladeira, eu beijo ele, abraço. Toda vez que eu tenho algo para falar, um segredo, alguma coisa, o pai me ajuda, eu conto para ele. Não é assim o nosso convívio? Pronto, aqui é um exemplo. Sua filha, né? Ela vem, chega e conta as coisas para você. Tem uma intimidade entre vocês, não tem? Uma conversa diária, abraça, beija. Isso é comunhão também com Deus. Sabe quando a gente abraça Deus, beija? Quando a gente vai para os pés dele, quando a gente vai para um lugar secreto, quando a gente vai para o nosso quarto, quando a gente está andando, falando, pai, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço. Isso é viver em comunhão com Deus. Enoque escapou da morte porque ele tinha comunhão com Deus. Nós somos livrados de coisas que nós não estamos vendo porque nós temos comunhão com Deus. Coisas não acontecem na nossa vida porque nós estamos em comunhão com Deus. Olha quanto é importante ter comunhão com Deus. Quantas coisas que até mesmo a gente não sabe, que pode acontecer com a gente, mas Deus sabe, mas pelo fato de você estar em comunhão com Deus não acontece. Porque você está em comunhão com Ele, você está falando com Ele a todo tempo, você está na sua casa, ai pai, é tão bom ter você aqui comigo, você é tão maravilhoso. E isso é fé também, porque você está falando, não é que você está falando com as paredes, que você está falando com as cadeiras. Não, você sabe que Ele existe. Pela fé você sabe que Ele existe, que Ele está ali com você. Pela fé você sabe que você não está só. Que o Deus que criou os céus e a terra, esse que é o seu Pai, Ele está ali com você. Então você tem comunhão com Ele, você crê nele, você sabe quanto Ele é fiel, você sabe que Ele guarda, Ele cuida de você nos pequenos detalhes. Amém? E isso é comunhão com Deus. Vamos prosseguir então vamos voltar lá para Hebreus. Vocês gostam de folhear a Bíblia? Ler a palavra? Muito bem, isso é muito bom. Palavra do Senhor. Voltamos para Hebreus 11, certo? Nós lemos o capítulo 5. E entendemos que Enoque vivia em comunhão com Deus. Agora a gente vai para o versículo 6. O versículo 6 diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus. A pastora Joana acabou de dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe por que é impossível? Porque sem fé você nem consegue crer que Ele existe. Porque é pela fé que você crê e sabe que tem um Pai que cuida de você. Amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha como a fé, tanto em crer no nosso Pai, e quanto no nosso dia a dia, é tão importante para a gente combater, sabe, as circunstâncias que todo mundo tem, as dificuldades que todo mundo tem, os gigantes que se levantam, todo mundo, todo dia, um tem. Mas com a fé você passa por cima dele e nem percebe. Porque você está ali firmado em Deus. Você está firmado nele. A sua fé está firmada nele. Amém? Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha só, toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, você está aqui ouvindo a boa palavra. Você está em busca de conhecer melhor a Deus. E ainda mais, acrescentar a sua fé, porque a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Não é assim? Glória a Deus. Amém? Vamos para o versículo 7. De Hebreus 11, certo? Vamos lá. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas.
Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus. Deus, o que ele falou para Noé? Construa um barco, não é? Agora, vamos trazer para nós hoje. Deus te dá uma informação. Vá ali e fale aquela que você nunca viu. Que é a mesma coisa. Papai do céu fala assim, ó, no céu, vá ali e fale aquela pessoa que eu a amo. Aí você fica, será que é Deus mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Como assim? Mas quando nós estamos em comunhão com Deus, nós conhecemos a voz do papai. Então, não vai gerar dúvida. Quando você está em comunhão, você conhece a voz dele. Então, quando ele fala no seu... Quando ele fala, vá ali, diga a ela que eu amo, que eu estou com ela. Não é assim? Deus pode nos usar, Deus pode usar. Deus me usa, Deus usa cada uma de vocês para alcançar alguém. Não é assim? Não é através de nós que Deus alcança as outras pessoas. Então, quando Noé ouviu, ele creu. Ele creu. Ele ouviu. Ele ficou com os ouvidos atentos. Aquilo gerou fé nele. Porque Deus falou, ó, vá, construa, porque eu vou mandar um dilúvio. E ele creu. Ele foi lá e pegou madeira e foi construindo. Creu naquilo que Deus tinha falado para ele. Era a fé que ia acontecer, era crer. Não, Deus falou comigo, então vai acontecer. Eu vou proteger a minha família conforme Deus me falou. Eu vou confiar naquilo que ele me disse. Isso era a fé que Noé teve naquilo que Deus o falou. E olha só, Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Olha a fé aí de novo salvando o povo. Olha a comunhão com Deus, porque ele tinha comunhão com Deus, ele ouviu Deus, obedeceu a Deus e a família dele foi salva. Deus não é bom demais? Fala a verdade. Não é bom a nossa fé estar alicerçada nele? Não é bom ter comunhão com ele? Quantas coisas que nós somos livrados porque nós temos comunhão com ele, nós estamos rendendo graça todos os dias pelos nossos dias, pela nossa vida, por aquilo que nós temos, por aquilo que vai chegar, porque ele é um Deus de provisão, não é assim? Eita glória! Vamos voltar lá em Hebreus de novo, estamos em Hebreus, né? Agora a gente vai falar um pouco de Abraão. Nós estamos falando de homens que desenvolveram uma comunhão com Deus e, através da fé, eles alcançaram livramentos, alcançaram aquilo que Deus tinha para a vida deles, através da fé e obediência. Amém? Então, vamos ler um pouquinho sobre Abraão. Nós estamos em Hebreus 11, versículo 8. Fala assim. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para a sua terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Deus falou para Abraão, saia da tua parentela. Mas ele falou, sai da Lapa e vai para os Estados Unidos. Ele disse exatamente o que era? Não falou. Disse não. Deus falou, saia da sua parentela. Ele confiou naquilo que ele ouviu? Ele confiou em Deus, puramente. Imagina Deus falar assim, ó, saia e vá para aquele lugar. Aí você fala, que lugar é esse? Que eu não sei que lugar é esse. Que eu nem sei o final da promessa. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Porque todo mundo, quando a gente escuta algumas coisas, você fala assim, mas você já quer saber o final, né? Você já quer saber o que vai acontecer. Tá, você está mandando eu ir para lá, mas o que vai acontecer? Já protegendo a sua vida. Abraão não protegeu a vida dele. Abraão confiou em Deus, sabendo que Deus ele ia dar tudo que ele iria precisar nessa caminhada até esse lugar que ele também não sabia onde era. Ele chegou, amém? Ele cumpriu a promessa. Concluiu na vida dele? Concluiu. Mas, antes de tudo, ele confiou em Deus. Ele exerceu fé naquilo que estava sendo dito.
Ele falou, não, eu vou, porque eu creio no Deus, que Ele é o meu supridor, que Ele vai suprir tudo aquilo que eu preciso e vou alcançar aquilo que Ele tem para a minha vida. Amém? Sabe o que aconteceu também com Abraão? Vou pegar aqui para a gente ler juntas. Olha, eu achei que eu tinha anotado aqui. Sabe que pela fé Abraão se tornou pai? Na sua velhice, em Gênesis 18, 11, diz que quando o anjo chegou para ele e falou para eles que eles iam ser pais, Sara, como assim? Não pode. Vamos ver no nosso natural hoje. Até mais ou menos o que os médicos dizem, 40 anos, a partir de 40 anos, já é um risco para a mulher ficar grávida, não é? Já tem um risco, ela já tem bom, o organismo dela já não sei falar tecnicamente, mas não é mais o mesmo de uma jovem de 30, de 25, né? Não é mais a mesma coisa. E ela falou, mas como assim? Vamos ler lá em Gênesis 18, 11. Gênesis 18, 11. Acharam? Dê um glória a Deus aí, se achou. Amém, amém, amém. Então acharam. Olha lá, Abraão e Sara eram muito velhos. E Sara já havia passado da idade de ter filhos, por isso riu por dentro. E pensou assim, como poderei ter prazer agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter filhos? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem, virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara terá filhos. Um ano esperando. Um ano esperando. Sara tinha, acho que era 99, mais ou menos nessa idade, assim, né? Ela aí, 90, isso, 90. Oh, glória, eu gosto de um povo participativo. 90. Abraão que tinha mais, né? 100 anos. Pronto, Sara tinha 90, Abraão 100 anos. Como que pode? Só Deus poderia. Mas eles duvidaram. Lógico, natural, ali Sara, naquela hora que ele fala que ela riu, com certeza pode ter vindo aquela, como assim? Eu já, nessa idade, mas eles creram na promessa? Eles creram firmemente. Depois de um ano, exatamente um ano, Sara estava grávida. Olha que coisa maravilhosa. Quando tem uma promessa, tem algo, tem uma palavra de Deus para a sua vida, creia. Não pense quanto tempo, não pense que dia, não pense que hora. Creia, exerça a fé. Não, Deus me disse, vai acontecer. Se Deus me falou, vai acontecer. Se Ele me falou que eu sou próspera, é porque eu sou próspera. Se Deus me falou que eu tenho saúde, é porque eu tenho saúde e nenhuma enfermidade pode ficar alojada no meu corpo. Não é isso que a palavra diz? Não é isso que Ele falou? Então, creia, tenha fé, acredite. Nosso Deus, Ele pode fazer aquilo que é impossível nós fazermos. Amém? Eita glória! Bora para frente. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Eu fui tão impactada por essa palavra. Porque sabe quando antes da gente ministrar, eu ouvia isso, as meninas falando, ai, mas eu fui tão cheia por essa. E é verdade.
quando a gente vai ministrar, ou mesmo nosso cotidiano mesmo, de ler a palavra, de ficar meditando num versículo, você fica tão cheia, você fala, Deus é tão lindo, como é bom ler a palavra do Senhor. E eu recebi, antes de você, que eu estou recebendo 2 vezes, né? Porque eu estou falando. Vamos para frente mais um pouquinho. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Quais são as suas prioridades e o que verdadeiramente você precisa? Já pensou, né? Não é tão difícil assim. Nós sempre estamos precisando de algo, nós temos sempre algo que está precisando ser suprido, não é assim? Vou te dizer. Precisamos de coisas? Sim. Bênção é bom? É. Precisamos da bênção? Mas maior é termos comunhão com Deus. Mesmo que nós precisamos de coisas naturais, isso Papai do céu sabe. Que nós precisamos do nosso alimento, do que vestir, nós temos contas a pagar, nós sabemos disso. Maior é ter comunhão com Deus. Porque através da comunhão com Deus, coisas vão romper, coisas vão acontecer na nossa vida. A palavra vai chegar. Olha, tem uma história, minha avó sempre contava para mim, não sei se vocês já ouviram, mas minha avó, mãe da minha mãe, ela já faleceu. E ela sempre contava história para nós. E ela contou uma vez que é sobre o que nós estamos falando, sobre fé. E ela falava que tinha uma família que passava por muita necessidade. Só que todos os dias de manhã, aquela senhora pegava os filhos dela, dobrava o joelho com os filhos dela e agradecia a Deus pelo pão. Ela estava vendo pão? Não estava. Ela tinha? Não tinha. Mas ela rendia graças pelo pão. Por que ela rendia? Porque ela sabia que a provisão dela estava em Deus. Não estava na força do braço dela, estava em Deus e Deus iria prover. Ela não tinha condições, naquele momento, para ter o pão para as crianças, nem para ela. Mas todos os dias ela agradecia a Deus pelo pão. Só que onde ela agradecia era um quarto com a janela aberta que dava para a rua. Olha só. E ela todo dia, pai, obrigado pelo pão, obrigado pelo pão. E tinha um moço que passava e todo dia ouvia. Quem te acha isso? Que essa mulher todo dia agradece pelo pão, todo dia agradece pelo pão. Espera aí que eu vou resolver. Ele foi lá, comprou o pão e jogou pela janela. Pão não chegou? Chegou. Pão chegou. Por através de uma pessoa que achava que ia sacanear ou ia, nesse sentido, pão chegou na vida daquela mulher, para ela e para as crianças. Mas por que chegou? Por conta do posicionamento dela. Ela não pedia, ela agradecia. Porque pedir é como se eu vou pedir algo. Joana, eu preciso de R$1.000. Joana sabia? Joana não sabia que eu precisava de R$1.000. Mas eu pedi para ela. Deus sabe de todas as coisas? Deus sabe de todas as coisas. Você vai pedir, agradeça. Pai, obrigado, porque minha conta é próspera. Eu tenho tudo o que eu preciso. Agradeça ao Senhor, rende graças sobre aquilo. Tem uma necessidade, a conta tem uma conta para pagar. A gente fala em questão, a gente tira exemplos sobre isso, porque é algo que nós passamos nos nossos cotidianos. Todo mundo tem conta para pagar, não tem? É só eu. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Nós pegando esses exemplos que são práticos para a gente entender. Então, todo mundo tem conta para pagar. Se a conta está paga, você vai olhar para a conta e vai falar assim, conta, você está paga. Pai, obrigado, porque o Senhor supre todas as minhas necessidades. A sua palavra diz que em Salmo, o Senhor é o meu pastor e nada pode me faltar. Então, eu agradeço, Pai, porque todas as minhas contas estão pagas. Ele não sabe, Pai, paga a minha conta. Ele sabe que você tem essa conta para pagar. Pai, primeiro diga a ela, olha a conta, você está pago. E agora, Pai, obrigado, porque todas as minhas contas estão pagas. Rende graças. Ela estava rendendo graças pelo pão. E o pão chegou de uma forma até engraçada, mas a provisão veio.
A provisão, não é engraçada? O moço passa, fica pedindo todo dia, para ainda. Foi lá, comprou pão, jogou o pão por dentro da janela. Sabe o que é isso também? Minha avó, ela desenvolvia fé em nós. Por ministrar essas histórias, coisas que ela viveu em Deus, ela e meu avô viveram em Deus, e ministravam sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, dos meus primos. Fé ia sendo desenvolvida. Eita, então a gente cresceu com consciência assim, tem algo que eu estou precisando? Pai, o Senhor sabe que eu estou precisando, então, Pai, eu te agradeço, porque já chegou na minha vida, já chegou. E é assim que nós temos que viver. Já chegou. Provisão chegou na vida de vocês. Cura já chegou na vida de vocês. Ande como curada, porque fé já foi plantada em vocês. Então, se você crê que Jesus foi até lá na cruz, levou todos os nossos pecados, por que nós temos que andar em condenação de pecado? Não, ele levou, ele perdoou todos os nossos pecados. Ele nos sarou, ele nos curou. Por que nós temos que andar em enfermidade? Eu vou falar para vocês, o início desse ano, eu entrei em 2019 com 2 diagnósticos de cirurgia. Eu entrei com um diagnóstico de cirurgia de fazer uma videolaparoscopia no meu ovário esquerdo, que tinha um cisto do tamanho de um limão. E o outro era da coluna, tinha que operar a coluna, por conta de uma hérnia, que ela saiu assim, rompeu o disco, né? Rompeu o disco, saiu o líquido, ela ficou pinçada no meu nervo ciático. Eu não andava quase, não andava. Eu puxava a perna, tinha dia que eu tinha dores fortíssimas assim, sabe, de querer socar a parede. Dores fortíssimas. Mas sabe o que acontece? Glória a Deus pelo meu marido. Meu marido, ele é crente, graças a Deus, trabalha com a gente na igreja, é uma bênção. E ele, vida, você é curada. E ele orava, você é curada. Eu estava sentindo, tá dor demais. E aí, primeiro diagnóstico veio, fazer uma videolaparoscopia, abrir essa barriguinha que só vai ser aberta para sair um bebê. Não. Tem que ser aberto para sair bebê, não para fazer cirurgia para essas coisas, porque eu não tenho filho ainda, gente. Mas esse ano, em nome de Jesus, essa criança vai chegar aqui, em nome de Jesus. Aí eu falei, não, o meu marido, filha, eu não tô aceitando isso no meu coração, não. Você com esse cisto no seu ovário esquerdo. Falei, vamos repetir o exame? Vamos. Eu creio que sou curada, eu não tenho nada, Deus me fez perfeita. Não, pode. Vaza essa informação, agora. Fui fazer um novo exame. A enfermeira está lá fazendo o exame, o ultrassom, tal, mesmo exame. Mas por que mesmo que você está fazendo esse exame? Aí eu falei, porque o médico diagnosticou com um cisto no meu ovário. Aí ela, hã? Eu falei, não tem nada aqui, olha, não tem nada. Você está perfeito, não tem nada aqui. E se eu pegasse aquele diagnóstico para mim? Me diga, se não ia confirmar aquilo que aquele diagnóstico estava vindo sobre a minha vida, ia confirmar. Não, realmente, vou fazer, tem que fazer, que não sei o quê. Se eu fosse direto, porque eu tinha a carta do médico assim escrita, vai fazer encaminhamento, já estava com encaminhamento. Mas eu declarei, eu falei, não, eu sou curada, eu não aceito isso na minha vida. Fui curada, literalmente. Agora da coluna. Bora, vou fazer cirurgia em fevereiro. Final de fevereiro estava marcado. Eu nem contei. Final de fevereiro estava marcado a cirurgia, dia 26, mais ou menos, para fazer a cirurgia da coluna. Falei, não é possível. E hoje, uma cirurgia na coluna, todo mundo sabe que não é muito bem-vinda, né? Nenhuma cirurgia é bem-vinda, mas a coluna ela sofre risco, qualquer deslizamento, qualquer descuidado do médico, você pode ficar paraplégica, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, não, meu marido, não, vamos orar toda noite, declarando, Pai, obrigado, Senhor, porque você fez ela perfeita, a coluna dela é perfeita, ela é curada, e nós declaramos esse diagnóstico cancelado. Vim na igreja, lógico,
como sempre, a gente ouvindo a palavra que nos gera fé. Por mais que seja difícil, porque a caminhada ela é difícil, quando você tem um diagnóstico de uma enfermidade, você sente aquela enfermidade, você está sentindo a dor, você está sentindo o cansaço, você tem uma debilidade, né? Você fica meio debilitada, dependendo do qual foi o diagnóstico médico, né? Então, você sente aquilo no seu corpo. Não estou falando que a gente não sente, a gente sente. Mas qual que é a diferença de você sentir e você crer? Sentir é uma coisa, crer é você saber que aquilo não te pertence. Você declarar, não aceito essa enfermidade na minha vida. E por dias e dias a gente declarando que eu era curada, vim aqui receber a oração. A irmã Joana até mesmo já orou por mim, declarando que eu era curada. E eu recebendo, fazendo aquilo que o médico tinha pedido. Olha, até dia 26 você vai tomar esse remédio, você vai fazer fisioterapia, seguindo a orientação certinho. O que eu não queria era fazer a cirurgia. Não vou fazer. Quando foi no dia 10 de fevereiro, o médico falou assim, faça de novo a ressonância magnética. Quando eu fiz a ressonância magnética, eu fui levar para o doutor, ele perguntou, e aí, como você está? Eu falei, doutor, estou zerada. Eu não tenho nada, tinha dor, não estava sentindo dor, estava andando normal, estava agachando, estava limpando minha casa, estava cuidando das minhas coisas, cuidando do meu marido, tudo bonitinho. Estava tudo certo. Eu falei, doutor, estou sentindo nada. Agora eu vou dizer, os remédios podem até estar fazendo efeito, mas eu sou curada. Eu sou curada, está tudo certo, doutor, não vou fazer cirurgia, não. Ele deu risada de mim, ele riu. Aí ele falou assim, vamos ver como é que está esse seu exame. Ele olhou e ele falou assim, lembra que eu te falei? Eu falei, o que o senhor me falou? O senhor me falou, ele falou assim, eu te falei que o seu organismo poderia absorver a hérnia. E essa absorção iria acontecer de 4 a 8 semanas só. Isso poderia acontecer. Isso clinicamente, o médico. A absorção da hérnia, ela pode acontecer de 4 a 8 semanas. E depois vira-se uma dor crônica. E aí é óbvio, você é o quadro cirúrgico. Mas eu vou te dizer que sua hérnia reabsorveu? Ela reabsorveu. Seu corpo reabsorveu ela. Falei, doutor, é Deus purinho. Porque eu estava há 5 meses com dor na perna. Muito além do prazo clinicamente dito. Clinicamente absorveria, normal. Mas em 4 a 8 semanas. Eu estava há 5 meses, eu estava desde setembro do ano passado. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Era para ter absorvido clinicamente? Não era. Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. No Deus do impossível. Por que eu creio nele? Eu depositei a minha fé nele. Eu criei, Pai, você pode me curar, você pode me tirar desse quadro. Não isso não faz parte da minha vida. Você me fez perfeito. Você sabia que Deus, ele é o nosso... fugiu a palavra, então agora aqui. Ele é o nosso... Jesus, olha, estava lá... para falar. Nosso fabricante. Sabia que Deus é nosso fabricante? A geladeira, quando quebra, você leva a geladeira para consertar onde? Na assistência técnica, que tem a ver com o fabricante. Não é assim? Quando algo chega na nossa vida em questão de enfermidade, você tem que socorrer a quem? Ao fabricante. Quem é o fabricante? Deus. É Ele. É Ele. É Ele. É nele. É confiando nele que nós vivemos uma vida em cura. Amém? Você crê nisso? Você vive isso? Amém. Eu creio que você vive nisso. Que você anda assim. Que você tem um pai. Porque eu tenho certeza que todos os dias você pode até às vezes estar na tarefa do dia a dia, mas tem hora que você para. Nossa, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Que Ele cuida de mim. Que Ele me fortalece. Que Ele me ama. Amém? Aleluia.
Essa é a fé para curar. É a fé não para curar, mas para desenvolver a cura que está em nós. Vamos em fé sem duvidar, né? Vamos ler tudo isso que nós falamos. Temos o exemplo da mulher de fluxo de sangue. Todo mundo conhece a mulher de fluxo de sangue? Mas vamos ler juntas? Em Lucas 8, versículo 43. Já estou terminando. Lucas 8, 43. Vamos lá, a partir do versículo 43. Que achou, diga amém. Eu não vou dizer não, porque eu não achei ainda. Amém, achei. Vamos lá, lê juntas. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou a barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeado, o Senhor está apertado. Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz. Naquela época, Jesus andava como nós. Todo mundo sabe que Jesus era carne e osso como nós. E ele andava e as pessoas iam sendo curadas. Aquelas que criam e que depositavam fé, como essa mulher. Ela creu, não viu as circunstâncias, nem as dificuldades daquela multidão. Foi e tocou Jesus. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Agora, eu quero trazer vocês para uma outra consciência. Naquela época, Jesus andava e curava. Jesus, ele nos deu essa autoridade sobre as enfermidades. Ele disse aos discípulos, em Mateus 10, 1, ele disse aos discípulos: eu dou a vocês poder para expulsar demônios e curar os enfermos. Não foi isso? E Mateus 10 diz assim, Mateus 10, 1 diz assim: quem são os discípulos do Senhor? Hoje. Nós. Por quê? Nós cremos nele. Outra coisa, nós seguimos as Escrituras. Nós sabemos que ele existe. Sabemos que Jesus foi até a cruz para nos dar essa autoridade. Ele nos perdoou, ele nos sarou. Cura já está estabelecida dentro de nós. O que nós precisamos para que essa cura se manifeste quando vem sintomas de enfermidade? Declarar, exercer a fé, exatamente. Exercer a fé, declarar sobre ela, primeiro, que você tem autoridade sobre ela, mandá-la embora. Pai, Jesus, você me curou. Você me curou. Você me curou. Eu sou curada. Eu sou sarada. E eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Ela tem que ir embora. E todo dia. Você sabe que todo dia eu agradeço pela cura? Todo dia. Às vezes, quer vir um sintoma, mas eu declaro, não. Quer vir uma dor. Aqui, ó, que ela vem daqui. Quem já sentiu essa dor? Ela vem daqui, pega aqui, ó. Pega fogo.
Vem daqui até aqui. Quando eu sinto ela, que eu falo, ei, você é ilegal no meu corpo. Eu não aceito você no meu corpo. Já tá assinado, eu sou curada. Já está decretado, eu sou curada. Eu não aceito. Ela vai embora? Vai. Eu tomo alguma coisa? Não. Eu tomo remédio? Não. Não tomo. Eu não aceito. Ontem eu estava com uma dor de cabeça. Minha amiga, sabe aquela cabeça, parece que a tampa da cabeça vai grudar no teto. Uma dor de cabeça. O dia inteiro. Sabe o que eu fiz ontem? Vim para a igreja. Sabe o que eu fiz? Cantei, louvei. Dia de ministrar o louvor. Com dor de cabeça? Tava. Desci do altar com dor de cabeça? Desci. No culto, dor de cabeça. E eu declarando, sou curada, sou curada. Eu fiquei esmorecida, eu fiquei entristecida, eu fiquei... Não, eu continuei soltando alegria, nem aí para ela. Tá com dor? Tava. Não, vou dar importância àquilo que não me pertence. Eu tenho que dar importância àquilo que me pertence. Aquilo que é a cura. Eu sou curada, eu sou sarada. Exerça a fé naquilo que você precisa. Tenha comunhão com Deus, porque quando a situação chegar, você já está pronta, preparada, firme, sua fé fortalecida em Deus, e você vai andar naquilo que diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você vai desfrutar todos os dias essa novidade de vida. Não deixe que a circunstância diga que elas são mais fortes. Você é mais forte que a circunstância. Você pode todas essas coisas, porque você está fortalecida em Deus. Amém. Amém? Nós podemos orar. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Agradecer a Deus por essa palavra que nos enriqueceu, que nos edificou.